igreja, amém? A minha experiência de hoje foi que, quando a apóstola veio ministrar sobre a minha vida, o anjo do Senhor aparece para mim, eu faço a pergunta a ele me responde que sim, e ele me leva até o céu. Quando chegou lá ao céu, ele me levou para mim entrar no rio para me ser lavado, renovado, né, restaurado. E eu senti ali que eu estava precisando, né, ser lavado, ser restaurado e purificado. E quando eu saí dali, né, eu saí tão leve, tão alegre e uma paz no meu coração. E ele disse assim: vou te levar à sala de armadura. Aí eu falei amém. Aí ele me levou até a sala de armadura. Quando chegou lá, o anjo do Senhor ali me ajudando, colocando em mim aquelas armaduras. E quanto mais ele colocava em mim, eu sentia assim, mais forte, firme ainda ali. E ele disse: eu vou levar você a um lugar. Aí eu disse amém. E meu pensamento ali era para ir para a guerra. Mas rapidamente ali eu fui coberta ali com um vidro. E o anjo do Senhor ali veio 4 para ir comigo. E quando ele me levou até o inferno. E eu ali assistindo de dentro daquele vidro, entrando dentro do inferno mesmo. E quando chegou no inferno, eu deparei com muitas coisas terríveis, né? E o que mais me mexeu comigo, né, foi crianças no inferno, adolescentes sendo torturados. E eu perguntei a idade deles, o anjo não quis me falar. Mas eu via muitas crianças sendo torturadas por desobediência, o anjo falava, por mentira. Aí foi que, mais à frente, depois que eu vi aquela cena de terror, e mais à frente ele foi me levando. E quando eu vi prisão, um casal de pastor sendo ali torturado, prisioneiro, e eu perguntei por quem é esse casal. E o anjo do Senhor falou que é um casal de pastor que diz ser servo de Deus, mas o coração deles existe maldade. E eu falei: como assim? E ele disse: esse casal, eles são daqui. E ele me falou lá do local onde ele é, que eles praguejam os apóstolos. E eu disse: como assim? E eu disse assim: eles são lá da compensa, esse anjo falou. E eles têm uma maldade, eles pregam aqui, não vivem o que pregam. O anjo falou. E aí eu não entendi o que ele quis me dizer. E eu não reconhecia. Ele disse que finge que é amigo, finge que fala, finge que deseja o bem, mas eles estão desejando mal para os servos do Senhor. E ele disse que é daqui de Manaus e falou de onde é que é. E ali eles estavam sendo torturados por causa disso. Aí o anjo disse, eu perguntei do anjo, por quê? Eles estão assim com o coração duro. Aí eles falaram que eles tinham muita inveja dos apóstolos. E que a maioria de muitos, né, saíram de lá do ministério dele, depois que ouviram a pregação, né, o que Deus tinha feito na vida dos apóstolos, a mudança, a doutrina. Aí eu disse, meu Deus, misericórdia, fiquei ali chocada de ver aquilo, tanta maldade no coração, e ali eu estava sendo torturado, feio mesmo. E aí dali o anjo me tirou dali, e ele me levou a outra sala, onde estava só os alcoólatras, né, os que bebem, os que fumam. E aí o anjo mandou observar bem, olhar bem. Aí eu vi uma pessoa lá que eu não esperava.
E o anjo disse assim: tá vendo? Você está observando quem é que está aí? Aí eu disse: sim, era uma antiga amiga minha, junto com os outros. E ele disse assim: você quer estar aí também? Ele falou para mim. Aí eu disse: não, jamais. Aí ele disse assim: mas parece que você quer estar aí também. Aí eu disse: não quero, não quero isso para mim. Aí foi que ele me deu uma palavra: então não se misture no meio dos escarnecedores, para que você não seja contaminado. Aí foi que eu entendi o que ele quis dizer para mim, o anjo do Senhor. Aí ali aqueles alcoólatras estavam sendo torturados e eles colocavam lavas de fogo na boca, onde ia derretendo essa lateral aqui, tudo. Era horrível. E quando ele me retirou dali, agora você vai para a guerra. Eu vou levar você a guerrear pela igreja, pela sua família. Aí eu disse: amém, glória a Deus. Aí ele me tirou ali daquele local horrível. Eu subi novamente. E quando eu saí de dentro daquela proteção onde eu estava, eu já enfrentei uma grande guerra. E eu fui entrando em terreiro de obra de feitiçaria. E ali estava escrito, né? E ele estava ali decretando a vontade mesmo deles, dos demônios, para querer tirar, né, a Evelyn da presença do Senhor. E lá foi ordenado uma ordem para que viesse buscar ela aqui em Manaus e retornasse, levasse ela para terminar algo que faltava. E aquilo, eu vendo aquela cena, eu não gostei de jeito nenhum. Eu senti uma fúria tão grande. E foi quando o anjo do Senhor falou: você vai para a guerra e desfazer tudo esse mal que estão feito contra ela. Aí eu disse amém. E ali eu fui para a guerra destruindo tudo aquilo mesmo que estavam planejando. E muitos demônios pularam em cima de mim. Eu estava numa guerra ali e eu queria chegar ao ponto de desistir. Mas quando eu vi os anjos do Senhor descendo e eles lançando em mim algo que era fogo para me ter mais força. E ali o Senhor me deu mais força. E foi que eu fui para a guerra. Fui para a guerra ali com fúria, destruindo aquela obra de feitiçaria, aqueles demônios. Arrancando aquele boneco, tudo que estava ali no nome dela. Eu vi até roupa dela. E foi que ali eu destruí tudo mesmo, tudo. E quando eu saí dali, né, eu fui guerrear dentro da minha casa. E quando eu guerreei dentro da minha casa também, eu vi demônios ocultos lá que estavam escondidos. E eu fiquei mais impactada, que eles estavam entre as paredes. E quando era na escuridão, eles se atuavam para a pessoa dormir, amanhecer de outra maneira. E ali eu fui para a guerra dentro da minha casa. E os anjos do Senhor ali tirando aqueles demônios, cortando o pescoço. E eu senti, depois que terminou toda aquela guerra, não vi mais nenhum demônio. Eu vi a glória de Deus ali. O Senhor manifestando ali com seus anjos. Aí foi que o anjo do Senhor falou: agora você vai para a guerra pela família, pela igreja. Aí eu disse amém. Aí aonde ele me levava, eu guerreava. E ali em cada casa o Senhor dava vitória. Aí o anjo do Senhor falou: você quer ver quem é que vai nessas casas para jogar seta, para amarrar esses filhos do Senhor? Eu disse: eu quero. Aí ele me mostrou um dragão, um anjo do Senhor, de 3 cabeças. E ele ia em casa para querer paralisar os filhos do Senhor. E ali ele mostrando uma cena. Aí foi com o anjo do Senhor: você vai para a guerra destruir com esse demônio. E eu fui para a guerra. E quando eu fui para a guerra, ele subiu para cima. E lá o anjo do Senhor ali me ajudou e colocou as asas em mim. Foi que
eu subi também, destruí com esse demônio. E ali eu concluí, né, a guerra nas casas em casa, cada lar, destruindo tudo, toda seta, tirando. E os anjos do Senhor ali manifestando. Eu já vi a glória do Senhor ali também manifestar naquele lugar. E assim ia a guerra. E o Senhor falou, aí o anjo do Senhor falou, né, que eu ia guerrear pelo Brasil. E eu disse, amém, Senhor. Aí foi que ele me levou para me guerrear, né, novamente lá em Brasília. E dentro mesmo daquela assembleia, lá onde é o gabinete desse atual presidente. E o Senhor, ali como eu guerrei, aqui como eu guerrei, tirando um monte de demônio que tinha ali, aí o anjo do Senhor, assim como ele veio sentar nessa cadeira aqui, ele vai ter que se retirar aqui desse lugar. Aí foi que o anjo do Senhor me mostrou um caminhão, né? E disse, esse caminhão aqui já está preparado para que ele saia desse lugar, porque aqui esse lugar não é para ele, que é esse presidente que está agora. E esse caminhão é a mudança que ele vai fazer, que ele vai ter que sair pela permissão do Senhor. Aí eu disse amém. Aí ele disse bem assim, o anjo do Senhor, que é para a gente orar. É para a gente orar pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. É para a gente orar pela família dele e por ele. Porque ele vai para o tribunal. Ele vai para o tribunal porque o que estava escondido sobre os votos que estavam ocultos vai ser revelado, vão descobrir, e nisso vai para o tribunal. E ele vai bater de frente lá. O que causou isso e quem vai estar lá também é um Lula. E o anjo do Senhor falou ali, né, que é para a gente orar pela vida dele. Aí eu disse assim, amém. Que era para orar, para continuar orando. Porque o Senhor vai dar vitória nisso. Mas é necessário que ele vá para o tribunal ali. Aí eu disse amém. Glória a Deus. Aí foi que ele me tirou dali. Né? Depois que terminou toda aquela guerra, o Senhor deu vitória. Aí ele me tirou dali, agora você vai ao céu, filho. Aí eu falei amém. E quando chegou lá no céu, o anjo do Senhor me leva até uma igreja. Quando chegou lá, dentro dessa igreja tinha um monte de pessoas, todas com veste branca, tudo de branco mesmo, essas pessoas. Ele disse que são aquelas que já morreram, estavam lá no céu por obediência. E ele estava dentro de uma igreja. E juntos os anjos, eles estavam tendo uma festa muito linda lá no céu. Muito linda mesmo, os anjos estavam festejando. E eles estavam... Além de estar festejando, eles estavam cantando os louvores. Estavam cantando os louvores. Eu esqueci até de um, mas que canta também aqui. E ali, ele me chamou para me se divertir ali no meio deles, né, na festa que estava ali, uma alegria muito grande. E foi que eu perguntei do anjo do Senhor, por que estavam todos felizes. Aí foi que o anjo falou bem assim, filha, já está tudo preparado, filho. Está muito perto do Senhor vir buscar os escolhidos dele. Aí eu disse, amém. Ali eu me alegrei. E ele disse, filha, se esforça, porque ele quer que tu seja uma escolhida também. Se esforça, filha. Tira tudo do pensamento que não agrada o Senhor. E ali ele me aconselhou, o anjo do Senhor, tira do teu coração. O Senhor falou que ele vai fazer uma lavagem cerebral na sua mente, no seu coração. Não só em você. Aquelas pessoas ainda que ainda têm um sentimento, que ainda falta ser retirado. Aí o anjo do Senhor falou que ele vai cuidar de coração que está disposto a querer ser tratado aquilo que ainda é do mundo. O Senhor ele quer tirar, assim como eu senti ali,
uma glória tão grande, tirando de mim. O anjo do Senhor falou que Ele vai tirar aquilo que ainda está impedindo nos filhos dele de subir naquele grande dia. Aí eu disse: amém, Senhor. Fale, minha filha, que ainda há arrependimento, ainda dá arrependimento no coração. E o Senhor recebe esse arrependimento. Fale que o Senhor está disposto a perdoar, Ele está de ouvido para receber cada pedido. E para não ter medo de falar para o Senhor, Ele lhe ensinando. Não ter medo de falar para o Senhor aquilo que ainda falta tratar na vida de cada uma pessoa. Porque o Senhor falou que Ele vai tratar, Ele vai lavar e vai tirar. Aí eu disse: amém, glória a Deus. Aí ali eu fiquei maravilhada, né? E eu ainda queria ficar lá com os anjos do Senhor, naquela diversão linda ali. E não, mas Ele disse que eu precisava voltar. E foi na hora que eu voltei. Aí eu voltei com uma agonia. Aí foi que o anjo do Senhor me levou novamente. Aí eu vi a guerra lá fora, né? O que já estavam lá esperando para querer levar a vida preciosa, né? Levar a Evelyn. Mas ali o anjo do Senhor desceu junto comigo. Ali foi que a gente destruímos aquele demônio que estava ali controlando aquela pessoa. E ali o Senhor deu vitória. E Ele falou que eles estão revoltados, porque eles estão fazendo a mudança na vida da Evelyn. O Senhor está fazendo a mudança na vida da Evelyn. E agora os anjos que estão acompanhando ela. E como eles não podem chegar perto, né? Aí eles ficam revoltados, enviando, colocando nas pessoas para querer levar ela. Mas o Senhor falou que é Ele que vai cuidar dela. Aí eu fiquei maravilhada de ouvir aquilo. Aí foi que o anjo me falou algo também, mas logo no início. E eu só falei a minha experiência que eu posso falar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Graça e paz, igreja. A experiência que eu tive hoje foi a partir do momento que a apóstola ministrou sobre a minha vida. O anjo do Senhor, ele aparece e faz a pergunta a ele. E ele disse que sim, né? E nisso ele segura pelas minhas mãos e me leva até o céu. E quando eu ia subindo ao céu, né? Eu escutei a voz da apóstola. Na hora que eu estava subindo, eu escutei ela falando algo, né? Pedindo do Senhor um comando, uma resposta. E eu não entendi direito, mas eu creio que o anjo do Senhor ali entendeu. E ali, aquela voz suave, né? Saindo ali, é um mistério muito grande que eu nunca tinha ouvido a voz da apóstola quando eu subia, os anjos me levando e eu escutava, era muito suave. E quando chegou lá no céu, o anjo do Senhor me levou para a sala de renovo, né? Ao qual eu fui renovada ali, restaurada. E os anjos do Senhor estavam ali presentes, né? Saí dali limpa, purificada. E quando ele disse: vou levar você à sala de armadura, você tem que ir para a guerra. Aí eu falei: amém. E ele me levou ali na sala de armadura. E lá eu fui investida, né, para mim ir para a guerra. E eu fui, entrei num campo muito grande de guerra, ao qual apareceu um demônio muito grande. E ele falava que: tu já apareceu por aqui, revoltado para o meu lado? E eu disse sim, e o anjo do Senhor falou: você não responde nada para ele. Ele não merece que você fale nada.
Ali ele falava, com a voz dele, que ele ia causar o terror, né, na terra, a destruição. Aí eu disse assim, você não vai, porque o Senhor não vai permitir. E foi na hora que o anjo falou, você entendeu o que ele está querendo dizer? Que ele desceu, ele veio do inferno para causar morte. Como assim? Eu falei assim, em doença, lançando doença na humanidade. Aí ali o anjo falando, perguntei dele, mas que tipo de doença? E ele falou que ele quer afetar no coração. Aí eu disse assim, mas eu vou para a guerra com ele, que eu não aceito. E eu disse, está amarrado. E você vai para a guerra. E o anjo do Senhor, ele disse, vai para a guerra com ele. E foi na hora que eu fui para a guerra com ele. E ele já tinha afetado muitas pessoas, colocando doença, causando doença, para querer cefar, para querer tirar a alma daquela pessoa. E ele estava querendo afetar aqueles que estão buscando, que estão ali orando, clamando pela sua família. E ele não queria saber em quem pegava, se ia pegar na pessoa que estava ali buscando, ou ia pegar na parte de alguma pessoa da família. E ali o anjo do Senhor me levou para me guerrear com esse demônio que estava lançando, jogando seta de doença. E foi na hora que eu fui para a guerra, guerreei um monte de anjo descendo. Mas não parou por ali, eu pensei que tinha só ele, quando de repente eu vi uma tropa de demônios junto com ele, saindo, né, de dentro dos matos, de cima de árvore, para atacar nós ali naquele campo. E foi uma guerra muito grande mesmo, uma guerra muito tremenda. E ali o Senhor deu vitória na guerra. O Senhor deu vitória. Aí foi que o anjo do Senhor me levou, né, para mim em casa, ao qual ele tinha já lançado essas setas. Aí quando eu vi realmente tipo os espinhos que ele tinha lançado no coração dessas pessoas, para querer dar um ataque. E ali a pessoa chegar a morrer, a falecer. E ali o anjo do Senhor permitiu que eu olhasse em cada casa. E quando eu ia em cada casa, os anjos já estavam trabalhando ali com a cura, derramando a cura em cada lar. E depois que terminou tudo aquilo, né, o anjo ali, ele me tira dali e ele manda, né, observar uma pessoa. E quando ele mandou ficar observando, ele falou algo para mim, né, e também ele falou algo para falar para a igreja, que nós temos que esperar o tempo do Senhor. Não temos que passar do tempo do Senhor. E se você quer algo do Senhor, fale com o Senhor, porque Ele vai dar uma direção. Não devemos fazer nada da nossa cabeça, porque na palavra do Senhor Ele fala que é para a gente se trancar no nosso quarto, que Ele vai estar nos ouvindo. E é para esperar o tempo do Senhor naquela situação que você deseja ter. Aí eu disse, amém, Senhor. Aí foi que o anjo do Senhor ali, depois que eu vi que ele tinha me falado aquilo, me mostrado aquela pessoa, e ele me levou até o céu. E quando ele me leva até o céu, né, ele disse que nós temos que estar vigilantes, porque o inferno ainda não parou.
Eles estão trabalhando para querer atingir a mente das pessoas, o coração das pessoas. Eles só querem uma brecha para querer entrar no nosso lar, na nossa casa, na nossa vida. E o anjo do Senhor ali falou ali no céu, né, que é para a gente orar sem parar e continuar perseverando, continuar chamando o nome do Senhor e entregar aquilo que você não consegue ainda tirar, entregar na mão do Senhor e pedir ajuda do Senhor. E ele foi falando, conversando comigo, né, que ele disse: olha, eles estão trabalhando para que aconteça uma grande destruição na terra. E eu disse: como assim? E ali ele me mostra, ele só faz assim. Ele me mostra a destruição na terra, gente. Ele me mostra pessoas sendo queimadas, fogo caindo do céu. E eu não estava entendendo ali. Parece assim que eu estava vendo aquilo como se fosse agora que ia acontecer. Porque era muito feio, gente correndo, gente pedindo socorro. E o anjo do Senhor disse: olha, esses daí foi que não perseveraram e eles estão aí, ó, pedindo socorro, mas não tem mais jeito. E ele disse mais que o Senhor tinha buscado, já tinham levado, né, o outro povo do Senhor ali que estavam buscando já para o céu. E aquelas que estavam correndo desesperadas, naquela destruição, naquele fogo descendo. Aí ele falou que essas pessoas que não perseveraram no Senhor, não buscaram o Senhor e ficaram, agora não tem mais jeito, Senhor, o anjo do Senhor falou. Porque ele avisou a igreja que é já para estar preparado. Aí eu disse amém. E mais uma vez fala, filha, que é para a igreja já estar preparado. Porque ninguém sabe a hora, nem o momento, nem o horário, nem a data que o Senhor vai voltar. Mas Ele vai voltar, está muito perto. Diga para a igreja, está preparada, filho. Porque naquela destruição, para nenhum ficar sofrendo, porque vai ter muito sofrimento. O anjo do Senhor me mostrou os demônios que serão soltos, que vão na terra. E na terra as pessoas serão torturadas, aquelas que ficaram. E foi horrível mesmo. Eu vi muita gente pegando fogo. Eu vi aqueles demônios torturando aquelas pessoas, arrancando. Foi muita correria, gritaria, pedindo socorro do Senhor. E até gente dentro da igreja, o anjo me mostrou ali. Pessoas dentro da igreja de joelhos, pensando que o Senhor ia descer ali e já ia o levar. Mas não, porque o Senhor tinha avisado que era para a igreja se preparar. Aí foi que ele falou sobre a perseverança, que é para estar todo o tempo ligado no Senhor, olhando para o Senhor, entregando para o Senhor tudo aquilo. E mais uma vez o anjo do Senhor falou: se ainda está faltando algo em nossa vida, que está faltando ser liberto, o Senhor está disposto a ouvir, Ele está ouvindo. Ele está ouvindo para querer libertar aquilo ainda que você não consegue se libertar. Porque o coração do Senhor, Ele quer levar a igreja toda. E ali Ele falou que era para a gente vigiar, continuar perseverando, olhando para o Senhor. Porque está muito perto de Ele voltar. E para a gente não ficar, porque a destruição vai ser muito feia. E a gente vai pedir socorro, não tem mais jeito.
Aí foi que ele falou assim: agora, filha, depois dessa guerra que você fez junto com os anjos do Senhor, tem algo especial para você. Aí eu disse amém. E foi ali que ele segura pela minha mão. E quando eu cheguei, né, numa mesa muito linda, cheio de frutas, e ele me serviu ali aquele banquete, ao qual eu me saciei ali e me alimentei e já provei do mel dessa terra, mas o mel do céu é muito gostoso, é diferenciado daqui da terra. E ali eu me saciei, umas frutas diferentes, bem docinhas. Aí quando terminou dali, ele disse que era para mim voltar e não esquecer de dar o recado que eu tinha visto e o que o Senhor tinha me mostrado. Aí eu falei amém. E foi na hora que eu voltei para a igreja, amém. Graça e a paz, povo de Deus, aqui que vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Isaías capítulo 45, versículo 2. Diz assim, ó: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Irmãos, que experiências tremendas, né? Revelações, claro, teve revelações pessoais dela, né? A qual ela fala um pouco da filha dela, e também teve experiências de guerra. Meu Deus, irmãos, essa mulher é uma guerreira do Senhor, né? A irmã Andressa é uma pessoa muito humilde, e o Senhor tem usado ela tremendamente. Ela tem sido canal de bênção para libertar vidas, canal de bênção para ajudar, né, vidas, né? Ela tem sido uma guerreira, né, pelas madrugadas, né? Ela que mora próximo, do lado da igreja, e dificilmente ela falta na oração, né, apóstola? E ela está lá conosco orando, e o Senhor tem revelado coisas maravilhosas, coisas tremendas, e muitas coisas o Senhor tem confirmado, né? Inclusive, apóstolo, uma vez, né, uma macumbeira fez, né, feitiçaria para ela, e aí, né, durante a oração o Senhor nos revelou, né, e nós demos uma palavra de ordem. A macumbeira teve que ir lá na casa dela pedir perdão. A macumbeira foi meio que cega já, né, tocando nas paredes, chegou até a casa dela pedindo perdão por ter feito feitiçaria para ela, e ela orou lá na macumbeira, e a macumbeira foi curada, né, depois do perdão, né, apóstola? E experiências tremendas, né? Experiência tremenda, a gente vê assim a simplicidade, né, irmão? No falar, no reproduzir daquilo que ela vê e ouve da parte do Senhor. São pessoas extremamente simples, humildes, que o Senhor tem levantado, que tem um coração que arde por fazer a vontade de Deus. E a irmã Andresa é um exemplo daquela que se doa, né, apóstolo? Quando tem uma necessidade de guerrear por uma vida, por uma família, pelo nosso país, pela nossa igreja, ela está ali de prontidão. E assim, sofre muitos contra-ataques, né, das trevas, mas a gente vê o cuidado de Deus, não só com ela, mas com a sua família, né? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, assim, o Senhor tem cumprido sua palavra na vida da sua serva, e o Senhor tem dado experiências muito profundas, são experiências também apocalípticas, né, apóstolo? Porque são, dentro dessas experiências tem aí o futuro, né, daqueles que se rebelam contra a verdade, que não acreditam nessa doutrina, que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, né, que ficariam para aquela grande tribulação, né, apóstolo? Então o Senhor dá essas revelações também para ela, né, o banquete no céu, aquela igreja gloriosa que já foi arrebatada. Então o Senhor mostra ali a experiência de quando somos arrebatados, quando o Senhor voltar para buscar a igreja, né, o grande arrebatamento da igreja que nós esperamos e anseiamos, né, a festa no céu, enquanto aqueles que não creram na mensagem do Senhor, aqueles que não guardaram o caminho do Senhor, estariam perecendo aqui, onde já não haveria mais o Espírito Santo e nem a igreja. Então, assim, foi uma experiência muito forte, bem apocalíptica mesmo, a experiência que o Senhor deu para a irmã Andressa, né? Então, nisso nós vemos o cuidado de Deus, e tem revelado coisas profundas a respeito da nação brasileira também, né? Então, assim, irmãos, a gente está aqui como igreja, irmãos. Desperta do que dorme, ressuscita entre os mortos, Cristo te iluminará.
Essa é a palavra dos últimos dias. Sabe? Dobre seu joelho onde você estiver, clame ao Senhor, se entrega para Deus. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se reconcilie enquanto é tempo. Se você nunca teve uma experiência com Cristo, aceite Jesus como Senhor e suficiente Salvador. Amém? É tempo de confiarmos a nossa causa nas mãos de Deus, é tempo de entregar o nosso coração nas mãos de Deus, entregar a nossa pátria na mão do Senhor, porque o nosso socorro virá do céu. Amém? Então que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém. Oremos, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa abençoar a tua serva cada vez mais, que ela continue sendo essa guerreira, que ela continue, meu Pai, Senhor, sendo usada por Ti, Pai, nessa obra maravilhosa, nas revelações, nos arrebatamentos, Senhor, Deus, que assim como o Senhor usa ela, assim também levante também outras pessoas também, meu Pai, Senhor, aonde essa experiência tem chegado, para que, Senhor, o Teu reino se estabeleça nessa terra, Pai, abençoa cada um, Pai, muito obrigado, em nome de Jesus, amém. E amém. Que Deus te abençoe. Espero que essas experiências tenham edificado a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.